apenas uma estrela no nosso sistema solar, o Sol, e todos os planetas estão em sua órbita. Mas também existem sistemas em que um planeta orbita 2 sóis. Por exemplo, o Kepler-16b. É um lugar inóspito e frio, feito de metade rocha, metade gás. Mas o mais legal é que se você visitasse este planeta, veria 2 pores do Sol e teria 2 sombras. Porém, os astrônomos parecem ter encontrado algo mais raro e bizarro. Pode haver um planeta que orbita 3 estrelas ao mesmo tempo. O sistema estelar GW Orionis está a cerca de 1.300 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele é composto por 3 anéis de cor laranja, que são feitos de poeira e aninhados um dentro do outro. No centro do sistema, é possível ver 3 estrelas. 2 são binárias. Isso significa que uma orbita outra, a terceira gira em torno delas. Os cientistas descobriram que os 3 anéis estão desalinhados. O mais interno oscila amplamente em sua órbita, e o mais externo tem uma inclinação de 38 graus. Assim, os astrônomos apresentaram 2 teorias. A primeira diz que o rompimento desses anéis ocorreu porque 3 sóis criaram torque no centro de todo o sistema. O torque é uma força gravitacional que sempre atua em direção ao centro. Mas algum tempo depois, essa teoria foi descartada, porque não havia turbulência suficiente nesses anéis. A segunda afirmava que esse fenômeno poderia estar acontecendo porque um planeta se formou dentro de um desses anéis. Um mais jovem poderia afetar o equilíbrio gravitacional do sistema de 3 anéis e ser a razão pela qual eles estavam tão distantes. Existe um vão específico na nuvem de poeira. Com base no seu tamanho, o planeta de que estamos falando deve ser um grande gigante gasoso do tamanho de nosso Júpiter. Todos os objetos espaciais foram formados graças à gravidade puxando a matéria. Se houver até mesmo a menor rotação no início, a taxa de giro aumenta com o tempo, especialmente quando um objeto começa a entrar em colapso. É por isso que todos os objetos espaciais rodam, incluindo partículas de poeira e até os buracos negros. Estes perdem sua massa por causa de uma coisa chamada radiação Hawking. Seus horizontes de eventos vão se tornando menores, mas esse processo é muito, muito lento. O horizonte de eventos de um buraco negro é um ponto sem retorno. É como uma fronteira que envolve um deles, e nada, incluindo luz e radiação, pode escapar depois de cruzar essa fronteira. Um buraco negro precisaria, em média, de bilhões de vezes a idade do nosso universo para desaparecer completamente. Nossa galáxia Via Láctea também pode conter um buraco negro supermassivo, mas não corremos perigo. Um dos mais próximos está provavelmente a 20.000 anos-luz de distância. É seguro observar os efeitos que eles criam à distância. Os problemas começam quando se chega muito perto, por causa da força gravitacional incompreensível deles. As galáxias podem consumir umas às outras. Essa é uma das maneiras pelas quais elas evoluem ao longo do tempo. Nossa vizinha mais próxima se chama Andrômeda e atualmente está mastigando uma de suas galáxias satélites. No passado, engoliu pelo menos 2 outras. Muitos aglomerados de estrelas estão espalhados por ela, que deve tê-las roubado de outras galáxias. Os cientistas finalmente conseguiram identificar essas estrelas. Eles as rastrearam até fusões de galáxias que aconteceram bilhões de anos atrás. Há 10 bilhões de anos, nossa galáxia também passou por uma colisão. É por isso que agora seu halo não é como os de outras galáxias espirais. Os cientistas primeiro pensaram que eram várias pequenas colisões, mas então perceberam que a maioria desses objetos espaciais na Via Láctea veio de uma única fonte. Foi de outra galáxia, Encélado, com a qual a Via Láctea colidiu. E pode se chocar com Andrômeda. Mas é improvável que isso aconteça nos próximos 4 bilhões e meio de anos. Neutrinos são partículas eletricamente neutras que são tão fortes que podem atravessar quilômetros e quilômetros de chumbo e nada as deterá. Algumas estão passando pelo seu corpo agora. Os neutrinos são formados tanto nas reações nucleares dentro das estrelas vivas, quanto nas explosões de supernovas quando as estrelas se apagam. Essas partículas são quase sem massa e precisam de menos de 3 segundos para chegar à superfície do Sol, e então podem atingir o nosso planeta em apenas 8 minutos. O planeta TOI 1231b, a cerca de 90 anos-luz da Terra, é parecido com o nosso Netuno. É um gigante gasoso. Mas o mais interessante é que provavelmente deve ser rico em atmosfera.
Ele é mais de 3,5 vezes maior que a Terra e um pouco mais quente do que estamos acostumados, 57 graus Celsius. Além disso, orbita uma estrela anã vermelha muito menor que o nosso Sol. Mas ela também é muito mais velha. Um ano nesse planeta tem apenas 24 dias terrestres. Mesmo que esteja perto de sua estrela-mãe, ele permanece relativamente frio. Isso porque sua estrela também fica no lado mais frio. Os astrônomos acham que viram nuvens na atmosfera dele, e talvez elas sejam até feitas de água. Este sistema de estrelas e planetas está se afastando da Terra muito rápido. É por isso que os cientistas detectaram facilmente átomos de hidrogênio que estavam escapando da atmosfera do planeta. Sim, isso significa que ele pode até ter uma cauda. Um buraco branco hipotético é um objeto espacial bizarro que é oposto a um buraco negro. Ele é intensamente brilhante e foi mencionado pela primeira vez por Einstein em sua teoria da gravidade. Na maioria das vezes, os cientistas falam sobre buracos brancos no contexto de buracos de minhoca. Existe uma teoria de que um buraco negro é como uma espécie de ponto de entrada para um túnel que viaja através do espaço e do tempo. Nesse caso, um buraco branco pode ser uma saída localizada em algum outro lugar do universo. Por outro lado, ele não precisa necessariamente ser uma saída dos buracos de minhoca. E também pode ser uma repetição em câmera lenta de como os buracos negros originais foram formados. Assim, a formação de um buraco negro começa com uma antiga estrela massiva. Depois de desmoronar sob seu próprio peso, ela geralmente se transforma em um buraco negro. Mas às vezes, os processos quânticos não fazem isso. Em vez disso, é produzido um buraco branco que começa a expelir a matéria da estrela original novamente. Mas até agora, isso é apenas uma teoria. Alguns planetas, como Marte e Vênus, têm clima bastante intenso com tempestades fortíssimas. E um furacão espacial igualmente forte pode ter chegado à Terra. Era uma massa de ar rodopiante com cerca de 1.000 quilômetros de largura. Satélites detectaram o furacão centenas de quilômetros acima do Polo Norte, em algum lugar na nossa atmosfera superior. O furacão não estava chovendo água, mas sim elétrons. Ele durou quase 8 horas antes de finalmente se decompor. Estava girando no sentido anti-horário. É possível que existam oceanos escondidos sob a superfície das luas que cercam Urano. Os cientistas também têm investigado os oceanos na lua de Júpiter, Europa, e na de Saturno, Encélado. Esses oceanos ficam sob as crostas geladas delas. Urano tem 27 luas. 5 delas são especialmente grandes: Umbriel, Titânia, Oberon, Miranda e Ariel. Na década de 1980, quando a Voyager 2 foi enviada para obter algumas imagens delas, os cientistas descobriram que todas possuíam muitas crateras e eram feitas de gelo e rocha. As fotos também mostraram sinais de água líquida, que estava em erupção das profundezas da Lua e congelando na superfície. Uma das explicações mais plausíveis eram os oceanos sob a superfície. À medida que uma Lua se move em torno de um planeta, ela é puxada pelo campo magnético dele. É assim que permanece em órbita. Este puxão gera uma corrente elétrica que se transforma em um campo magnético, chamado de induzido. E oceanos subterrâneos talvez sejam a razão pela qual esse campo induzido é produzido. Saturno é bem conhecido por seus famosos anéis, mas eles também existem em Netuno, Urano e Júpiter. Ao mesmo tempo, Saturno tem algo realmente especial que nunca vimos em nenhum outro planeta. É esta enorme tempestade hexagonal se movendo em torno de seu polo norte. Cada um dos lados tem quase 12.500 quilômetros de comprimento. É uma área tão grande que poderíamos colocar quase 4 terras dentro. De acordo com imagens térmicas, esse padrão de nuvens hexagonal desce na atmosfera de Saturno por cerca de 100 quilômetros. O planeta fica escondido atrás de nuvens espessas e a luz do Sol não consegue atravessá-las. É por isso que os astrônomos não conseguem ver exatamente o que está acontecendo lá. Mas existem teorias. Saturno é um gigante gasoso. Quando o gás nas profundezas dele é aquecido, se afasta ainda mais e libera enormes quantidades de energia, o que o faz subir, se expandir e perder densidade. Os mesmos processos causam furacões e tornados por aqui. Em Saturno, gases rodopiantes saem de uma zona de alta pressão localizada em suas camadas externas e desencadeiam uma fortíssima tempestade de forma incomum.
O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do Sistema Solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado, e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível.
Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui? É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas. 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos.
De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível, e nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Oh, tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão?
E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá. Então veremos como é viver com vários sóis. Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10 mil a 170 mil anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol.
Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a aparecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1.100.000 graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5.000 graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento, então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais resfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500.000 graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim. Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente.
De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura. E é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria.
A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente. E o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora há uma pequena rocha à espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 km de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril.
Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno. Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante!